Será que o cristão realmente pode ser próspero e ter dinheiro? Ou a riqueza afasta o homem de Deus? Existe um mito muito grande no meio das igrejas que a escassez financeira é o sinônimo de santidade. Mas hoje vamos quebrar esse pensamento. Seja muito bem-vindo à nossa primeira aula da nossa série, O Cristão e o Dinheiro. Qual o posicionamento que devemos adotar? Se você é novo por aqui, me chamo Diego e esse é o meu canal Palavra Compartilhada, onde iremos aprender sobre a vontade de Deus, iremos aprender muito sobre o que Deus ele pensa ao nosso respeito e quais os ensinamentos bíblicos para o nosso dia a dia. Não esqueça de se inscrever, compartilhe o vídeo, curte, comenta, ajude o canal. Vamos ao nosso primeiro episódio da nossa série. E o tema do nosso primeiro capítulo é o mito do dinheiro e a mentalidade correta. E para começar, eu vou ler o texto bíblico aqui para vocês que diz, no 1 Timóteo capítulo 6, verso 10, vai dizer assim, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram-se a si mesmo com muito sofrimento. Iremos aprender hoje 2 pontos que vai nos ensinar o nosso dia a dia. O primeiro ponto é a interpretação errada, que não só os cristãos, mas quase todo mundo faz, em falar que o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas a gente leu no texto que não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É amar o dinheiro mais do que a Deus. É amar o dinheiro acima do seu filho. É amar o dinheiro acima do seu casamento. É você fazer tudo, viver, respirar pelo dinheiro. É você aceitar coisas que afligem o seu caráter por conta do dinheiro. Ter dinheiro não é errado. O versículo não está falando que o dinheiro é errado. O versículo não está dizendo que o dinheiro é mau, que a gente não pode ter dinheiro. Não. Porque existem muitos personagens bíblicos que foram ricos. Abraão, Isaac, José, governador do Egito, com posses e posses. Então o versículo não está falando que não devemos ter dinheiro, que não devemos trabalhar para poder alcançar. Mas a gente não pode amar. A gente não pode negociar o nosso caráter, a gente não pode negociar a nossa vida com Deus por conta de dinheiro. Então o primeiro ponto é entender, interpretar de forma errada. O texto não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas sim o amor ao dinheiro. Colocar o dinheiro acima de tudo. O segundo ponto é, somos administradores. A nossa casa, nossa família, o nosso trabalho, o nosso profissional, o nosso ganha-pão, Deus nos deu. Deus deu para o cristão, Deus deu para o não cristão. Deus ele deu para que a gente possa administrar. Lembra da parábola dos 10 talentos? Que Deus ele deu um talento para 2 talentos para outros, 5 talentos para um certo personagem, uma certa pessoa, e uns dobraram os talentos, enquanto outro enterrou. Então a questão é, o sol ele brilha para justos e injustos. Justos e injustos. O sol ele brilha para todos, porque Deus ele ama a todos. Mas a questão é, o que estamos fazendo com aquilo que Deus nos entrega? O que estamos fazendo com aquilo que Deus coloca em nossas mãos? Essa que é a grande questão. Então, o ponto 2, para que a gente possa entender, somos administradores. Não somos donos de nada. Tudo é por graça, tudo é por misericórdia. Então, que hoje você tenha o posicionamento de colocar Deus acima de tudo. De administrar as suas finanças, a sua vida, através da revelação divina que está na Bíblia. Porque o dinheiro não é a questão, mas sim a falta de administração no que Deus entrega para nós. E o amor, entenda, não o dinheiro. Não é errado você trabalhar, você estudar, você crescer numa empresa, você abrir um próprio negócio, não. Mas você amar isso mais que a Deus, você colocar isso acima da sua família, você colocar isso acima de pessoas, isso sim é errado.
Então, você gostou? Comenta aqui embaixo se você já teve medo de prosperar, se você já ouviu ensinamentos que não, o rico não vai para o céu, o rico não vai ser salvo, só vai ser salvo aqueles que são humildes, aqueles que são pobres. Você já ouviu? Você já passou por situações assim? Comente aqui. Então tenha equilíbrio e uma boa administração. Até a próxima aula e que Deus te abençoe.